Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar com você mais uma pequena meditação acerca da palavra de Deus. E eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado, edificado mais uma vez. Amém? Se você ainda não foi inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para você ficar por dentro. No final desse vídeo, deixa um comentário se essa palavra falou com você. Não se esqueça de curtir. Se você fizer isso, o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas e também compartilhe essa palavra, tá? Com seus amigos. No finalzinho desse vídeo, você acessa aqui embaixo e envia esse vídeo para o maior número de pessoas que você conseguir, tá ok? Então vamos lá para o assunto de hoje. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você já sentiu indisposição física e emocional? Olha só, eu não quero falar com você sobre a parte que diz a respeito à nossa própria responsabilidade com a nossa saúde física e emocional. Mas eu estou falando sobre aquele peso que vem sobre nós, aquela sensação de indisposição emocional, aquela sensação de indisposição física. Parece que a gente está se sentindo para baixo, a gente se sente desanimado, a gente se sente sobrecarregado e não tem energia para mais nada. Você já sentiu esse tipo de sensação? Pois bem, outro dia eu estava meditando na palavra de Deus e orando, e o Espírito Santo falou muito forte comigo sobre isso. Grande parte da nossa indisposição física, ela não está relacionada à má alimentação, não está relacionada à nossa falta de atividade física. Talvez ela não está relacionada somente a aspectos fisiológicos, se você já consegue me entender no início desse vídeo. Existe uma parte dessa indisposição física que é puro fruto de egoísmo. Se você me acompanhar até o final desse vídeo, você vai conseguir entender o que é que o Espírito Santo de Deus está querendo nos ensinar mais uma vez. Qual é a reflexão que o Senhor está querendo trazer aos nossos corações? Veja bem, acompanhe comigo esse raciocínio. Quando nós estamos focados demais em nossa própria vida, em nossos próprios problemas, em nossos próprios sonhos, em nossas realizações, quando o nosso olhar está demasiadamente voltado para nós mesmos, para a nossa própria realidade, o que acontece é que aquilo que existe em nós começa a ganhar uma proporção gigantesca, seja lá o que for, sendo algo bom, sendo algo ruim. Nós gastamos demais a nossa energia, que deveria estar sendo canalizada para a intimidade com Deus e o serviço aos outros. Nós estamos gastando esta energia somente conosco mesmo, com nós mesmos, com as nossas necessidades, com os nossos problemas. E isso gera em nós uma sensação de indisposição emocional e física muito grande. E o cristão não tem esse entendimento, né? Desse tipo de posicionamento que ele toma na vida e que gera esse tipo de consequência para si próprio. Por quê? Nós estamos vivendo uma era onde mais importante do que qualquer outra coisa é você cuidar da sua própria vida. E sem dúvida, nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Acompanha comigo, pensa comigo. É claro, nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós temos os nossos afazeres cotidianos que, se nós não cuidarmos disso, ninguém vai vir cuidar para nós. Tem muita coisa para resolver, existem muitos problemas a serem resolvidos, tantos sonhos, tantos desejos, tantas situações, né, que nós estamos enfrentando no cotidiano, e é de Deus você cuidar da sua própria vida. Você consegue entender? Não estou dizendo que você não deve olhar para si. Na realidade, nós devemos sim olhar para as nossas próprias vidas. Só que quando a gente gasta a maior parte do nosso tempo olhando só para nós passamos a ser envolvidos numa atmosfera de egoísmo gigantesco. E o egoísmo manifesto, né, em nossas vidas,
ele gera desgaste emocional e físico. Quando a sua mente ela está emocionalmente abalada e desgastada, quando você está envolvido numa atmosfera de egoísmo muito grande, né, completamente envolvido e dominado por isso, o que acontece é que você não tem energia, você não tem energia e disposição para gastar tempo com Deus, buscar ter intimidade com o Espírito Santo e muito menos servir as pessoas que estão ao seu redor. Afinal de contas, você tem problemas demais para resolver na sua própria vida, não é verdade? Nós estamos vivendo na era do egoísmo, onde a realidade de toda a humanidade, ela contrasta de forma muito forte com aquilo que Jesus deixou como exemplo. Se você olhar para a vida de Cristo enquanto ele estava aqui nessa terra, você vai perceber que havia duas funções muito bem executadas durante o seu cotidiano, narrado ali, explícito através das Escrituras, que ele praticava constantemente. E o primeiro deles era intimidade com o Pai. O segundo era serviço às pessoas. Veja bem, enquanto Jesus estava aqui nessa terra, quando ele começou a manifestar o seu chamado, a sua vocação, o seu propósito aqui nessa terra, ele priorizava o quê? Intimidade com Deus. E quando ele não estava no momento de intimidade com Deus, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava servindo as pessoas. Você não vê Jesus em momento algum preocupado demais com a sua própria vida, envolvido demais com seus próprios problemas. Ele não estava focado em si mesmo. Jesus foi o maior exemplo de serviço e entrega. Jesus também foi o maior exemplo de intimidade com o Pai. Se você olhar para a palavra de Deus e começar a estudar sobre a vida de Cristo, você vai descobrir que ele era alguém extremamente dedicado e empenhado em fazer a vontade de Deus. Ele passava tempo com Deus para manifestar a vontade de Deus para a vida dele aqui nessa terra. E uma das características principais do serviço, né, do chamado vocacional sobre a vida de Cristo, a missão fundamental dele era o quê? Se entregar pela humanidade, em sujeição à vontade perfeita de Deus para a vida dele. Ele deveria viver uma vida que glorificasse a Deus, revelasse quem era Deus, revelasse. A palavra de Deus fala que Cristo é a pessoa que revelou de fato quem Deus é. E ele estava cotidianamente num relacionamento íntimo com o Pai e servindo as pessoas, deixando um modelo para nós que ia completamente contra aquilo que nós estamos encontrando em muitos centros religiosos nos dias atuais. As pessoas ensinando por aí, né? Que contrasta realmente com aquilo que, para onde a humanidade está caminhando, que é um lugar de egoísmo, um lugar de altivez, um lugar de frieza, distanciamento, não só de Deus, mas consequentemente das pessoas. E aí você olha para pessoas esgotadas emocionalmente, são pessoas que estão cuidando das suas próprias vidas. Talvez você já tenha trazido à mente aí, talvez tenha vindo à sua memória pessoas que estão vivendo dessa forma. Pessoas que estão esgotadas emocionalmente, mesmo que elas estejam 100% dedicadas ao seu próprio desenvolvimento pessoal, cuidando da sua própria vida, cuidando do seu casamento, cuidando da sua saúde, cuidando do seu trabalho, cuidando de si próprias. E você vai conversar com elas, elas estão perdidas, são pessoas insatisfeitas, pessoas completamente esgotadas emocionalmente, sem destino, sem propósito, parece que estão faltando alguma coisa. Sabe por que isso acontece? Quando o homem ele foca demais em si, envolvido nessa atmosfera de egoísmo gigantesco,
ele nada mais está realizando na sua própria vida do que as suas próprias vontades. Ele está servindo a si mesmo, ele está envolvido pela sua própria necessidade. E quando nós focamos só nas nossas necessidades e servimos a nós mesmos em primeiro lugar, quando nós nos colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas, isso gera esgotamento emocional e uma insatisfação que nunca é suprida, porque o homem, ele precisa colocar como prioridade na sua própria vida o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. O relacionamento com o Pai precisa estar acima de qualquer outro tipo de relacionamento. Veja bem, se você olhar para a palavra de Deus, você vai descobrir que tudo está em torno de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Entenda a ordem: amar a Deus sobre tudo. Muitos cristãos estão amando a si em primeiro lugar. E aí as suas vidas, elas se tornam vazias, frias e sem significado, porque fizeram de si mesmos o seu próprio Deus e estão frequentando as igrejas com um entendimento comprometido, porque não estão alinhando o coração com a palavra de Deus. Veja bem, Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. O seu relacionamento com Ele precisa ser prioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa amar a Deus sobre tudo, sobre você. Você tem que amar a Deus mais do que a si mesmo. Você precisa amar a Deus mais do que a sua família. Você precisa amar a Deus mais do que o seu trabalho. Mais do que tudo, você precisa amar a Deus. E em segundo, você precisa amar o próximo como a si mesmo. Veja bem, quando você começa a dedicar tempo, devoção, adoração, rendição a Deus, quando você começa a exercitar o seu amor a Deus, a manifestar e dedicar todo o seu coração, todo o seu ser em amar a Deus sobre tudo, você recebe o entendimento necessário para se amar de maneira saudável e se amando de maneira saudável, de acordo com a vontade de Deus, aí sim você vai estar curado, liberto, sarado, fluindo. As prioridades, elas vão estar alinhadas. Tudo vai estar organizado dentro de si mesmo. E aí sabe o que vai acontecer? Você naturalmente vai conseguir amar o próximo, como você ama a si mesmo. Veja bem, é necessário um alinhamento nas nossas prioridades para que a gente saia desse lugar de esgotamento emocional e físico, essa sensação de insatisfação eterna. Tira o foco de você, tira os olhos de você. O Espírito Santo de Deus está falando com você através desse vídeo. Pare de olhar para si mesmo um pouco. Olhe para fora. Olhe para Deus. Olhe para Ele, que é o autor e consumador da sua fé. Dedique-se a amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Tira o foco de você, meu irmão. Enquanto você viver uma vida focada somente em si mesmo, você jamais vai experimentar o que é satisfação plena, porque a verdadeira satisfação ela só pode ser encontrada quando nós colocamos o que é prioritário primeiro. Deus vem primeiro, Deus está em primeiro. O amor a Deus precisa estar sobre todas as coisas. Se você fizer isso, Deus vai te revelar como você pode amar a si sem ser envolvido numa atmosfera de egoísmo. Deus vai te dar saúde emocional, vai te dar saúde física. Você vai ter esse entendimento de cuidar de si sem se envolver na vaidade e no egoísmo. E aí você vai conseguir servir os outros. E quando você conseguir amar o próximo, servir ao próximo, porque você ama a Deus acima de tudo e você cuida de si e você ama a si, agora você é saudável para poder servir os outros. E aí é nesse lugar de serviço aos outros, assim como Cristo veio servir, quando você servir de fato, amando ao seu irmão, aí você vai encontrar descanso, aí você vai encontrar
satisfação. Aí você vai sentir em si todo esse esgotamento emocional e esse cansaço físico se esvaindo. Tudo isso se esvai e você vai ser cheio da plenitude de Deus, vai estar cheio de saúde física e emocional, disposição, porque você alinhou as prioridades e não deixou ser enganado pelas cobiças desse mundo. Não é porque o mundo está caminhando para esse lugar de egoísmo que você precisa andar segundo o mundo. Não, você está aqui me ouvindo porque você é alguém que crê em Jesus como Salvador. Assim eu acredito. E você precisa alinhar o seu coração com aquilo que é vontade de Deus para você. E só assim você vai encontrar a satisfação plena. Amém? Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem, se Deus permitir.